Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2022. Dessa vez, temos uma questão sobre calorimetria. Vamos lá. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Se você tem uma região em que a temperatura durante o dia é muito alta e a temperatura durante a noite é muito baixa, nós dizemos então que esse local tem uma grande amplitude térmica. A variação foi significativa. Se você tem, por outro lado, uma região em que a temperatura do dia e da noite são praticamente próximas, né? A amplitude térmica é baixa, tem pouca variação. Legal. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Meus queridos, o calor específico é uma característica de cada material. A água tem um calor específico, o concreto tem um calor específico, a areia tem um, o vidro tem outro, tá? Cada material tem o seu calor específico. E o que é essa grandeza? O calor específico é utilizado para mensurar a quantidade de energia que você precisa para que certa massa de determinado material consiga variar a sua temperatura ali, né, em algumas unidades. Por exemplo, se considerarmos a mesma massa de concreto, a mesma massa de água, e sabemos que o calor específico do concreto é inferior ao da água, quer dizer então que o concreto precisa de menos energia para poder variar a sua temperatura, enquanto que a água precisaria de mais energia para fazer essa variação, ok? Então, se tivermos a mesma massa de concreto e a mesma massa de água e fornecermos a mesma quantidade de energia, aquele que vai ter uma variação de temperatura maior é o concreto. Calor específico baixo, preciso de pouca energia para fazer variação de temperatura. Se o calor específico da água é mais alto, então ele precisaria de mais energia para poder fazer essa variação. Em comparação, né, mesma massa de água, mesma massa de concreto, a gente percebe que a água teria uma variação de temperatura menor, ok? Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Através da tabela, nós sabemos a densidade da água, a densidade do concreto, o calor específico da água e o calor específico do concreto. De fato, o calor específico da água é maior que o calor específico do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Gente, a questão deseja saber a razão entre a variação de temperatura na área concretada e a variação da temperatura na área alagada. É essa razão que precisamos descobrir. Gente, de acordo com o enunciado, nós vamos fornecer a mesma quantidade de calor para a região concretada e para a região alagada. Isso para que a gente possa comparar essas variações de temperatura. Vamos partir disso então. O calor da área concretada será a mesma coisa que o calor fornecido à região alagada. Existem dois tipos de calor. Existe o calor sensível,
que é quando temos variação de temperatura, mas não mudamos o estado físico da matéria, e existe o calor latente, que é quando a temperatura fica fixa e temos mudança no estado físico da matéria. Por exemplo, passando do estado líquido para o gasoso, ou do sólido para o líquido, né? O calor latente é a massa do material multiplicada pelo coeficiente de calor latente. Porém, nem a água, nem o concreto vão mudar de fase nessa situação. O enunciado até fala para você desprezar a vaporização da água. Então só pode ser calor sensível, pois a temperatura desses materiais vai variar e a gente não vai ter mudança de estado físico. A água continua ali no estado líquido, o concreto continua no estado sólido, tá? Esse M representa a massa e esse C representa o calor específico dessa situação. Então, o calor do concreto seria a massa do concreto multiplicada pelo calor específico do concreto, multiplicado pela variação de temperatura do concreto. Enquanto que na região alagada, o calor seria o calor da água, né? Seria a massa de água vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Perceba que durante a questão nós não fizemos referência a essas massas, porém nós fizemos referência às densidades. E então a gente tem que lembrar de uma relação muito útil, que fala para a gente que a densidade é a mesma coisa que a massa dividida pelo volume. Se fizermos meios pelos extremos, percebemos que a massa é a mesma coisa que a densidade multiplicada pelo volume. É necessário, então, rememorar esta relação. A massa de concreto vai ser, então, a densidade do concreto multiplicada pelo volume do concreto. A gente repete aqui esse finalzinho, né? Calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto. A massa de água vai ser a mesma coisa que a densidade da água multiplicada pelo volume de água. A gente repete esse finalzinho, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Algo que chama bastante a atenção é o que nós destacamos agora há pouco. Para esse efeito de comparação, a gente considera a substituição da área concretada por um mesmo volume de água. Então, para a gente poder comparar essas duas situações, é necessário que o volume de concreto seja igual ao volume de água, para que seja uma comparação justa, né? Então, a gente pode simplesmente eliminar esse carinha e esse carinha, pois eles são iguais. Meus queridos, a densidade do concreto, de acordo com a questão, é de 2.500 kg por metro cúbico. 2.500 kg por metro cúbico. Se você desejasse, você não precisava anotar essa unidade, tá? Eu só quero mostrar a você que essas unidades vão se cancelar e você não ia precisar fazer conversão nenhuma, ok? O calor específico do concreto é 0,8 joule. Vamos lá. 0,8 joule por grau Celsius, ok? A gente coloca aqui grau Celsius. Muito bem. A gente vai simplesmente repetir aqui a variação de temperatura do concreto. A densidade da água, de acordo com a questão, é de 1.000 kg por metro cúbico. 1.000 kg por metro cúbico. O calor específico da água, 4,2 joule por grau Celsius. E aqui a gente repete a variação de temperatura da água. Galerinha, veja só. Quilograma corta com quilograma.
Metro cúbico, corta com metro cúbico. Joule, a gente corta com joule. Grama com grama. Grau Celsius com grau Celsius. Então, realmente não precisamos fazer nenhuma conversão para trabalhar com esses resultados, ok? Gente, o que é que sobra aqui? 2.500 vezes 0,8 vezes a variação da temperatura do concreto. 2.500 vezes 0,8 vezes a variação de temperatura do concreto. Já do outro lado da equação, aqui sobra 1.000, 4,2 e a variação de temperatura da água. 1.000 vezes 4,2 vezes a variação de temperatura da água. Lembre-se que nós precisamos dessa razão aqui. Variação da temperatura de concreto dividida pela variação da temperatura da água. Para isso acontecer, eu vou pegar essa variação da temperatura da água e trazer para cá, justamente para que a gente já tenha a razão desejada pela questão. A gente vai manter aqui no numerador 1.000 vezes 4,2 e para deixar essa razão sozinha, 2.500 vezes 0,8 vem para cá. 2.500 vezes 0,8. Muito bem. Gente, se a gente pegar 1.000 e multiplicar por 4,2, a gente teria a mesma coisa que 4.200. 2.500 vezes 0,8, ora, 0,8 é 8 sobre 10 ou 80%. 80%. 80% é a mesma coisa que 4 quintos. 4 quintos de 2.500 vai ser 4 vezes 2.500, que é 10.000. 10.000 dividido por 5, 2.000. A gente pode cortar esse zero com esse zero com esse zero, e a gente pode, inclusive, fazer o seguinte: tira esse zerinho daqui e traz uma vírgula para cá. Quer dizer, então, que a variação da temperatura do concreto dividida pela variação da temperatura da água é a mesma coisa que 4,2 dividido por 2. Isso dá uma razão de 2,1. Meus queridos, o resultado disso quer dizer que a variação da temperatura de concreto, nessa situação, é 2,1 vezes maior que a variação de temperatura na água. E, satisfatoriamente, nós marcamos a letra B de bronquite. Meus queridos, até a próxima questão.